Dando sequência aqui ao nosso trabalho, eu estou aqui com a Tassiana. A gente está fazendo um trabalho aqui juntamente com a Silicon House aqui no Vale do Silício. E a ideia agora é exatamente a gente falar um pouquinho sobre o que acontece aqui no Vale, né? Então a gente tentar entender e contextualizar um pouco de como as coisas acontecem aqui e por que essa região aqui é sinônimo de inovação, empreendedorismo para o mundo inteiro, né? Então a Tassiana está aqui para me ajudar. Ela já mora aqui na região há muitos anos, ela é brasileira também, empreendedora, inclusive daqui a pouco vai falar um pouco sobre o que ela faz aqui. Mas isso que eu queria entender, Tassiana, essa região aqui, por que ela costuma mudar a rotina das pessoas, do mundo inteiro, mudar a vida das pessoas? E por que grandes empresas do mundo, Facebook, LinkedIn, Netflix, por que todas elas surgem aqui? Por que elas estão todas aqui? É coincidência? Não, de jeito nenhum. Aliás, não tem nada a ver com coincidência, né? Acho que no primeiro momento é importante a gente entender que o Vale do Silício, ele é muito mais do que uma região geográfica. Ele é uma mentalidade, ele é uma questão de atitude, né? A gente tem que voltar um pouquinho na história, entender como é que isso aqui começou, na década de 50, com muito estímulo à inovação, com muito dinheiro, com pessoas que vieram desbravar essa área dos Estados Unidos. Obviamente que você já tinha uma indústria aqui voltada para a tecnologia, mas isso o que contribuiu para tornar essa área tão virtuosa nesse sentido? Você tem uma área de educação muito forte, né? Você tem a Universidade de Stanford, você tem a Universidade da Califórnia em Berkeley, que são referências. Você consegue atrair muito investimento. A coisa foi progredindo, você consegue atrair pessoas de vários países. A questão da diversidade na inovação é fundamental. Então, o fato de eu ter aqui americanos, brasileiros, indianos, chineses, europeus, tudo isso colabora para você criar, primeiro, uma cultura criativa contínua, e pessoas que alimentam e retroalimentam a questão da inovação. Então isso é fundamental. Quando eu falo que é questão de atitude também, porque a colaboração, por exemplo, ela é vista aqui como um aspecto fundamental. Essas grandes empresas que você citou, Airbnb, LinkedIn, Google, Facebook, Netflix, elas são o que são hoje porque elas são certamente resultado de uma fortíssima colaboração entre os seus colaboradores, né? As pessoas entendem que para evoluir e para inovar, e inovação é um esforço coletivo, você precisa colaborar, você precisa construir ideias, colaborando a minha ideia com a sua ideia, que podem eventualmente não concordar no primeiro momento, mas à medida que a gente evolui, a gente constrói uma terceira coisa que faz sentido. Então tudo isso é a cultura, que a gente chama da cultura do Vale do Silício. As pessoas aqui estão dispostas a arriscar, elas enxergam o risco de forma diferente do que a gente tem no Brasil. A gente tem total aversão ao risco. Aqui não, o risco é bem-vindo, ele é entendido que o risco faz parte desse processo e que fracassar não é o custo de sucesso, é parte do processo de você construir alguma coisa. Então, é uma mudança de mentalidade. As pessoas que chegam aqui, que começam a fazer parte desse ambiente, começam a internalizar todos esses conceitos e trazer a sua própria contribuição para esse ambiente, né? Então, inovar. Bom, a gente fala muito em inovar. Inovar não é uma questão, você acorda um dia e fala, hoje eu vou inovar. Não é assim que as coisas funcionam. E é legal quando se toca no tema de inovação, porque eu vejo como uma coisa extremamente necessária para as empresas, inclusive as empresas consolidadas. E a gente vê agora no Brasil, a gente está acompanhando uma crise aí que está afetando muitas empresas, e você vê as empresas se preocupando em inovar agora para se manter no mercado, reinventar, né? Eu estava lendo até um artigo esse dia que falava da Fortune, das 500 top da Fortune dos anos 90, mais da metade hoje não existe mais. Então, quer dizer, se a empresa não se reinventar, não continuar fazendo algo diferente, mudando, sei lá, produto, modelo de negócio, às vezes até processos internos, a tendência de fracassar nos próximos anos é muito grande, né? Ah, sem dúvida. É aquele negócio, inovar não é algo que você decide. Você não aperta o botão e fala, hoje eu vou inovar. Não é um programa, não está no papel, né? Inovar, de novo, também é uma questão de atitude. Você tem que adotar, e empresas têm que adotar a inovação como caminho estratégico. Inovação faz parte do nosso DNA. E para te dar um exemplo assim, que todo mundo vai entender e vai poder se relacionar, o Google é um monstro, né? É uma empresa de alguns bilhões de dólares. Os fundadores do Google, eles têm um lema muito claro. A gente quer que o Google, eles falam que a gente quer que o Google permaneça sempre em beta mode. Por quê?
Porque você vai estar sempre testando o seu conceito, o seu modelo de negócio, você vai estar se reinventando, tentando novos caminhos, testando os novos caminhos. Então o Google hoje, o Google deixou de ser um site onde você vai fazer uma busca há muito tempo. O Google é muito maior do que isso. Então eles se colocam desafios, eles se inovam em áreas que a princípio não foi onde eles começaram. Então isso faz parte da inovação de uma empresa. É pensar em outros caminhos distintos, que façam sentido dentro da sua estratégia, sem dúvida nenhuma. Mas você pode inovar e seguir caminhos distintos. Então acho que o Google consegue representar isso de maneira muito clara. É esse estado beta contínuo. É legal, é legal. E quando você falou agora há pouco sobre a questão de errar, né? Eu acho isso bacana porque, como você falou, às vezes a pessoa tem vergonha de assumir que eu errei, fiz algo diferente e não deu certo, né? Lá no Brasil existe muito essa cultura, coisa que não se vê aqui, né? Eu estava até lendo um livro que é Os Segredos do Vale do Silício, e lá fala um pouquinho sobre isso e fala que as pessoas aqui, elas gostam de falar isso, oh, não, eu errei, né? É quase uma questão de honra, né? Porque ela sabe que conforme ela vai errando, a chance também de acertar vai aumentando, né? Claro. É como se fosse uma taxa de conversão, né? E outro Netflix também ficou muito claro isso, assim, eles dão a oportunidade para as pessoas colocar as ideias, mas a chance de dar errado é muito grande. Eles sabem disso. E cada vez que eles erram, é um aprendizado. Esse é outro ponto super relevante. Quer dizer, as pessoas, a gente só consegue inovar e evoluir a partir do momento que você tenta, que você testa. Inovar é basicamente tentativa e erro e aprendizado. É isso. E a sua capacidade de tirar lições desses erros, dessas falhas. Então, isso está totalmente incorporado em quem trabalha aqui, nessas empresas, de que a gente vai falhar, a gente vai correr risco. E toda vez que algo não der certo, a gente vai parar e pensar, pô, mas por que não deu certo? O que a gente tirou de lição daqui? Para a gente inventar, para a gente melhorar, para a gente evitar. Então, tudo isso é um processo de aprendizado contínuo e as pessoas vivem isso de maneira muito intensa. Né? Quer dizer, a gente recebe na Silicon House muitos empreendedores, não só no Brasil, mas que querem vir para cá, porque obviamente tem a ambição de tornar eventualmente o seu produto global, de entender como funciona o Vale do Silício, de levar algumas tecnologias, alguns modelos de negócio daqui para os seus países. E o trabalho que a gente faz é muito focado no sentido de venha aprender o que é a Silicon Valley, na verdade. Né? Todo o ecossistema. Sem dúvida. E aqui não basta ter uma ideia na cabeça. Não basta. Você vai escutar várias vezes, uma ideia somente não vale nada. Ela só vale na hora que você tira do papel, na hora que você prova essa ideia, que você executa, que você melhora, né, que você tem feedback, retorno dos seus clientes, dos seus usuários, dos seus fornecedores. Aí sim, você pode dizer que você tem uma startup, que você tem uma ideia, e aí, enfim, o caminho vai seguindo. Mas no trabalho que a gente faz com os empreendedores, obviamente, a gente dá todo o apoio. Primeiro, eles têm que entender essa mentalidade, essa faz toda a diferença. E está disposto a fazer isso? Faz toda a diferença, porque a gente sabe que o ambiente de negócios no Brasil e o ambiente empreendedor no Brasil é muito distinto do daqui. Tem questões culturais que são fortíssimas e são muitas vezes contrárias ao que a gente pratica e ao que a gente acredita no Brasil. A gente mencionou algumas delas. Então, quem quer aprender com esse ambiente tem que estar disposto a esse ambiente de maneira profunda, né? Interagir com as pessoas que estão aqui, colocar muitas vezes o seu produto à prova, a sua ideia à prova, discutir, interagir com quem empreende nesse espaço, ter mentores que ajudam. Porque não somente a questão tecnológica, né? Você tem que saber de negócios. Você tem que saber de marketing, você tem que saber de relações humanas. Né? Não adianta você ter uma startup de tecnologia, achar que você vai ser o próximo Google, quando você abrir mão de se preocupar com todas essas questões que a gente mencionou. É todo o ecossistema, né? Exatamente. Quer dizer, como é que eu vou interagir com outros empreendedores, com os investidores, com uma academia? Quer dizer, isso é todos esses que a gente chama os players desse ecossistema, eles convivem muito próximo, de maneira muito em sintonia, para que esse círculo virtuoso seja contínuo. Por isso é importante também, a importância também do network. É fundamental. Eu vi um pouquinho que vocês comentaram a história, como é que surgiu a Silicon House, e foi exatamente isso. Você viu a André contando que ela é chefe também, e as pessoas moram aqui há mais de 20 anos, as pessoas foram chegando, sabiam que ela tinha um monte de contato,
André, me ajuda com isso, André, me apresenta tal fulano, André, tem essa ideia, tem, enfim, essa dificuldade, com quem eu posso falar? E isso foi crescendo e ela percebeu que ali havia uma oportunidade, sem dúvida, de ajudar as pessoas, de colaborar, né? E aqui tem outra questão muito forte, que é a questão do pay it forward, né? Que pague o que você já recebeu, né? Se você já passou por uma dificuldade e alguém te ajudou, e hoje você está numa posição que você pode ajudar uma outra pessoa sem esperar nada em troca, faça. Eles fazem isso aqui. De uma forma tão natural. Natural, você não precisa pedir. Então, assim, no trabalho da Silicon House, que foi fortemente, você trouxe um aspecto super relevante, baseado no networking, no relacionamento, isso foi crescendo. Então a gente divide não somente esse aspecto do networking, mas muitos desses que eu acabei de falar para você, de como se preparar para apresentar a sua startup para um investidor anjo, por exemplo. O que é relevante? Como é que você vai fazer o pitch? Entende como funciona isso daqui? Como é que você pode trazer a sua startup? Quais são as questões legais? Que tipo de empresa você pode abrir aqui? Então, todo esse tipo de orientação que vai muito além da questão tecnológica, esse é outro ponto que a gente bate muito, de fazer com que eles entendam tudo que toca você ter uma startup e fazer com que ela desenvolva. Não é somente a questão tecnológica, não é somente a super ideia, é muito além disso. Legal, Sandra. Muito obrigado mesmo. Parabéns no trabalho que você está exercendo aí. Parabéns por você morar aqui, que eu acho que é o sonho de muita gente, né? Muita gente conhecer esse lugar aqui. E parabéns por tudo que a Silicon House vem fazendo, proporcionando o que a gente está vendo aqui, conhecendo todo esse ambiente e conhecendo essas pessoas que talvez a gente nunca imaginou que ia ter acesso, né? Então a gente falou com diretores do LinkedIn, Netflix, Airbnb hoje. Cara, é sensacional. Que bom. Parabéns. Fico feliz e muito em poder obrigado, ajudar tá? e sejam muito bem-vindos sempre. Ok, obrigado. Valeu, Wagner.